imagino, né, o Drummond no auge da ditadura, servidor público. Quantas coisas difíceis ele passou enquanto poeta. Na realidade, o retrato que ele colocou na parede de algo que ele não queria esquecer. É impossível falar de Tabira sem falar em Drummond. Drummond aproxima vida e arte. Quando você vai na arte moderna e arte contemporânea, vida e arte tá misturado, é tudo junto. E Drummond já buscava qual lugar, né, da poesia. A poesia é um instrumento de denúncia, de todos os sentidos. Então a poesia para mim é sentir. Tudo que eu sinto, que eu vejo, né, uma conexão, uma palavra, um olhar assim de uma pessoa é uma poesia. Querendo ou não, você está influenciado pela figura do Drummond. Você pode não ter lido nenhuma obra dele, mas você entra na cidade, você é recebido por ele. Eu costumo dizer que a poesia é a minha melhor vocação, ou a minha maior vocação. A minha vida parecia que estava destinada a trabalhar com a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade. Ele rimava mesmo, tipo, são vultos encapuzados, são fantasmas alinhados, pesadelos esticados. Eu falei, meu Deus, Drummond é MC demais. Até o silêncio, né, é uma poesia. Drummond é um poeta participante, né? Desde quando ele fez o terceiro livro, né, que é O Sentimento do Mundo, ele fala, tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. E eu acho que a história de Drummond, ela é atravessada de inúmeros momentos inesperados, de inúmeras contingências. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Nesse texto de estreia, né, esse texto que introduz a obra inaugural de Drummond, que é alguma poesia, essa figura poética já anuncia a missão desse anjo, que o anjo torto traz, né? Essa missão de ser gauche, de ser desajustado, desse ser canhestro, desse ser dissonante. E é um poema de 7 estrofes, de 7 faces, né? Que mostra esse ser múltiplo, esse ser plural. Ele escreveu durante 66 anos, né? E, então, 3 vezes por semana, com o público. Então, ele falava, por exemplo, tem uma crônica que a lixeira, que ele, como que ele tinha aquela, para falar de coisas difíceis, às vezes ele é taxado de difícil, complexo, hermético, pessimista. Né? Muitos rótulos que a imprensa fazia, até os próprios professores estudiosos, tinham essa coisa, ficou essa marca. E a obra dele é imensa, né? Multifacetada, então existe o complexo um pouco hermético ou pessimista, mas principalmente na época da guerra, porque Drummond é um poeta participante, né? Desde quando ele fez o terceiro livro, né, que é O Sentimento do Mundo, ele fala, tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Então, ele começa, o poema Mãos Dadas, ele fala do poeta que ele quer ser. Eu não serei poeta de mundo caduco, nem cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Estão cabisbaixos, mas ele via aquele potencial que a pessoa tinha assim, de receber uma mensagem de alento. Né? O Drummond, assim, a poesia dele nos traz alento e esperança. Eu vou pegar o conceito de cultura do Laraia, que ele fala que cultura é a água do peixe. Drummond escreve sobre questões que são próximas a ele. Quando eu falo que ele é um contador de casos assim, maravilhoso, adoro as coisas que ele escreve, as crônicas são muito boas, sabe? Ele é um grande contador de casos
a partir de uma ótica que ele vive. Isso é cultural, isso é maravilhoso nele. Isso é muito a gente, muito Minas, isso é muito Itabira. Nós somos pessoas muito cismadas, né? De certa forma, somos muito taciturnos mesmo. A gente tem hora que a gente não quer muita conversa, não, sabe? Isso é coisa do mineiro, isso é coisa do Itabirano também. Isso é Drummond. Mas eu não posso falar que isso é difícil de ler. Eu preciso de um pouco mais de empenho, sabe? Um leitor, talvez, no primeiro momento, tenha um pouco de impacto, um pouco de rejeição, pelo arcabouço, pelo repertório que ele coloca. Drummond traz palavras maravilhosas ali. Ele vai falar a palavra abissal. O que é uma coisa abissal? Né? Ele coloca vários termos para a gente, para nos auxiliar. Aí quando foi em 87, que teve o samba enredo, né? Drummond foi homenageado pela Escola de Samba Mangueira, e aí com o Jamelão que cantava, a música chamava O Reino das Palavras. Então o refrão era assim: Itabira, que em seus versos ele cantou. E sempre esteve preocupado com a parte social de Minas e do Brasil. Drummond sempre esteve atento, né, a tudo o que acontecia neste país. E principalmente Itabira, ele não deixava de saber, inclusive nas correspondências para a mãe, para os irmãos, para a amiga Ida, e para as cunhadas também. Ele sempre perguntava por Itabira, o que estava acontecendo em Itabira, né? E mais tarde, no jornal O Cometa também, que ele correspondia com o jornal, com Lúcio, ele sempre perguntava como está Itabira, as cidades, né? Ele sempre queria saber como que estava aqui, a política, né? A exploração, que ele sempre, né, cantou, inclusive, em versos. Desde o colégio, né, eu sempre li sobre Drummond e vi a importância de Drummond, né, que Drummond levou o nome de Itabira para o Brasil e para o mundo, né? E naquela época eu ainda me questionava sempre, porque muitas pessoas ainda tinham a visão daquele Drummond ingrato, né? O sujeito ingrato que sai da sua terra natal, se dirige, né, para o grande centro do país e que não retorna, não mora em Itabira. E isso também, essa imagem de Drummond se fortaleceu muito com uma interpretação equivocada do poema Confidência do Itabirano, né? Aquela fotografia na parede que foi assim vista por muitos como um olhar assim de Itabira, que Itabira não tinha importância para ele, né? E que na verdade era um soluço nostálgico. Então Itabira tinha essa relação de tensão, mas que hoje a gente vê que a nova geração, isso já vem sendo dissipado. A gente trabalha com a nova geração e já consegue perceber o quão Drummond levou Itabira, né? Ele trouxe Itabira para a sua obra, né? Na sua diversa produção literária, em seus diversos projetos estéticos, Itabira sempre esteve presente em sua obra. E na nossa cidade a gente precisa compreender que a nossa mola principal é a literatura. Ela é o texto, mas que para além do texto, nós temos que entender que nós somos textura. O texto perpassa por nós. E não é só o texto literário, né? São os poemas, são as músicas, o cinema, as artes visuais, as exposições, os desenhos, os teatros, as performances, os lambe-lambes nas ruas, né? E não tem como fugir de Drummond aqui em Itabira, porque em cada pedacinho da cidade, em cada árvore, em cada bromélia, nessa mata do intelecto, em cada
pássaro, em cada beija-flor, em cada trilha está Carlos Drummond de Andrade. Às vezes a gente tenta traçar uma linha linear, pensando a trajetória de uma pessoa, só que em momentos a história ela é acometida pela contingência, né? Certa vez disse um historiador, né, a irrupção do inesperado. E eu acho que a história de Drummond ela é atravessada de inúmeros momentos inesperados, de inúmeras contingências. Essa aventura, né, desse sujeito histórico que sai de uma cidadezinha tradicional e que vai para esse grande centro, coincide, né, com esse período também de modernização do país, né, que o país passava, nesse momento, por grandes transformações culturais e políticas, né? Então, a obra de Drummond, essa criação literária, tem muito desse sujeito histórico que também está entre a tradição e a modernidade, né? Então, ele vai sempre se questionando, tem sempre essa inquietude pela questão existencial mesmo, desse ser, né, fragmentado, que passa por uma sociedade em transformação. Ele está sempre presente no que está acontecendo e preocupado com os ideais daquele tempo, do povo naquele tempo, né? Tá ligado com aquilo. Itabira, né, é vista como, em minha pesquisa, como um quadro, né, como se fosse uma moldura, na verdade, uma moldura da história do Brasil, né, que traz ali elementos de uma sociedade patriarcal, patrimonialista, né, extremamente conservadora, mas que traz também elementos ali da economia da cidade. Por exemplo, nós temos em Itabira aqui a extração minerária, né, e isso também é muito marcante, principalmente nas crônicas de Drummond, também na poesia, né, mas principalmente nas crônicas que ele escrevia. E nesses poemas ele traz esses personagens aqui. Ele recupera algumas questões de uma Itabira que busca ali no início uma industrialização, ainda que rudimentar, mas que depois, com a extração minerária, né, em 1942, ela já tem uma outra perspectiva. Estava acontecendo em Itabira o encontro das cidades mineradoras do Brasil. Eu trabalhava no Cometa, então eu ia acompanhando os jornalistas para os eventos que tinham, né? Às vezes acontecia no Parque de Exposição, no Clube Atlético, porque as cidades mineradoras não recebiam royalty ainda. Então, eu lembro que tinha prefeito da Bahia, de uma cidade da Bahia e de várias cidades mineradoras de Minas. Perguntaram ao Drummond o que ele poderia fazer para ajudar Itabira. E ele falou assim: nossa, eu sou um funcionário público, um poeta, né? E depois de um tempo, né, chegou no jornal um envelope marrom, desses marrom, e estava escrito, né, o remetente, Carlos Drummond de Andrade. E logo dentro estava o poema O Maior Trem do Mundo. Drummond fez parte de um tempo, né, num determinado espaço, de forma que, se fosse outro tempo ou outro espaço, mudaria a configuração de sua história. A primeira questão muito cara para a história de Drummond é a sua mudança para Belo Horizonte. Inicialmente, ali em Belo Horizonte, quando ele tinha aqueles debates, aquelas conversas com os jovens escritores mineiros, né? Eles já falavam sobre literatura, sobre tradição literária, sobre as vanguardas europeias. E Drummond já buscava qual o lugar, né, da poesia. E um grande marco foi em 1924, quando a comitiva, né, de intelectuais paulistas, né, os modernistas paulistas, estiveram
em Minas, né, visitando as cidades mineiras com o poeta francês, o escritor francês Blaise Cendrars, né? E esse grande marco foi esse encontro com esses modernistas que já tinham experiência no modernismo, já buscavam esse novo lugar da literatura. E Drummond passa, a partir daí, se corresponder principalmente com Mário de Andrade. E nessas conversas, né, sobre esse lugar da literatura, né, Drummond já buscava a sua própria dicção. A formação de Drummond, ela se dá em contraste com sua vida em Itabira. Porque imagina um sujeito que sai de uma cidade extremamente pequena, marcada inclusive por valores super tradicionais, valores escravocratas, né, uma cidade muito tradicional, e vai para um centro, né, urbano, que era Belo Horizonte na época, né, embora uma capital recém-formada, né, em substituição a Ouro Preto, mas eu acho que esse choque da vida interiorana de Itabira com o que ele conhece em Belo Horizonte é parte fundamental para formar o que foi Drummond. Então, por mais que a gente ressalte os anos 20, Drummond e o contato e as cartas com Mário de Andrade, que é parte fundamental de sua história, essa história ela se dá com esse contraste da vida de Drummond em Itabira. Entre a questão da tradição, né, e ele se afastou um pouco dessa euforia nacionalista de Mário de Andrade e buscou o seu próprio percurso, né? Claro que essas conversas, esses debates, né, e essa primeira experiência, né, que os primeiros modernistas trazem, foram de suma importância para a criação da sua identidade literária. Drummond, então, em 1916, ele conhece o Gustavo Capanema no colégio. Então, por isso que é interessante a gente pensar também a história como essas irrupções inesperadas, né? Drummond não imaginaria que conheceria o Capanema, nem muito menos que o Capanema fosse ser o que ele foi, né? Então, nesse momento que Drummond conhece Capanema, a grande questão entre os dois é um forte vínculo de amizade, né? O vínculo de amizade entre Drummond e Capanema, ele é muito forte, né? Quando a gente tem os anos 30 e tem a Revolução de 30 com Getúlio Vargas, né? Bom, embora eu prefira usar o termo golpe de 1930 com Getúlio Vargas, o Gustavo Capanema ele vira o interventor de Minas Gerais e Drummond começa a ter uma maior participação nas produções jornalísticas. Ele vai trabalhar inclusive no jornal Minas Gerais, né, que era o jornal oficial do estado de Minas. Então, a relação de Drummond com Capanema, ela atravessa tanto uma questão profissional, né, certamente, mas sobretudo um vínculo de amizade, né? E é esse vínculo de amizade que faz com que, em 1934, quando Capanema vai para o Rio de Janeiro, que à época era a capital da República, né, ainda não existia a cidade de Brasília, o Capanema convida Drummond para vir trabalhar com ele no Ministério da Educação. E aí é uma parte incrível da história de Drummond, que ele aceita esse convite, ele vai para o Rio de Janeiro e começa então a trabalhar como chefe de gabinete do Gustavo Capanema. Então pensar Drummond dentro do Ministério da Educação nesse momento é pensar Drummond articulado com questões muito importantes e caras ao Brasil, como a ideia de um projeto de Brasil. Então o que significa Drummond dentro do Ministério da Educação? Significa um projeto de Brasil que está sendo formulado com as mãos do poeta. Esse período em que o Brasil começa a ser um país mais autoritário, né, sem eleições, com o departamento de imprensa e propaganda causando a censura, inclusive nos poetas, né, na música e tudo mais, é um momento que Drummond começa a se vincular ao Partido Comunista Brasileiro, né? E essa relação é muito interessante porque Drummond participava, enquanto funcionário público,
de um governo ditatorial e anticomunista, ao mesmo tempo que Drummond se aproximava de um pensamento de esquerda que, à época, no Brasil, tinha como o maior expoente o Partido Comunista Brasileiro. Seria uma contradição Drummond manifestar seus pensamentos de esquerda, né? Em 1945, vamos lembrar, ele publica A Rosa do Povo, que é considerado seu livro mais político. Seria uma contradição Drummond, dentro de um governo autoritário, manifestar suas posições anti-autoritárias, né? Esse é um questionamento muito comum, né? Claro que eu não estou trazendo esse questionamento como algo novo, né? Sempre se traz essa polêmica em torno da vida de Drummond. Contudo, eu queria propor uma pergunta um pouco diferente, né? Acho que seria interessante a gente inverter a ordem e pensar o seguinte: como que um comunista, né, ou um namorado do comunismo, conseguiu se manter dentro de um governo anticomunista? Acho que talvez essa pergunta nos faça refletir mais, né, do que isso foi contraditório ou não, a vida de Drummond por conta dessa postura política, né? Mas, de fato, ele se mantém durante todo esse tempo, né? Eu acho que o que faz Drummond, né, se manter é justamente a sua descrição, né? Ele não era nenhum comunista aguerrido, grevista, ele era um cara discreto, né? Um poeta discreto. E sobre a contradição, eu ficaria com... Bom, primeiro com a própria resposta do Drummond, né? Que ele já manifestou isso várias vezes, dizendo: eu não fazia parte do governo, eu trabalhava para o Capanema. Então, mais uma vez, retomando esse vínculo de amizade do Drummond com o Capanema. Mas eu gosto muito da resposta do Ferreira Goulart, né? O poeta Ferreira Goulart, quando fala de Drummond, ele é questionado sobre isso, ele fala... quando perguntam para eles, Drummond foi contraditório nessa posição? Aí o Ferreira Goulart diz o seguinte: bom, em algum sentido sim, mas quem não tem contradições na vida? Então ele conseguia falar de temas difíceis numa suavidade, né? Que as pessoas liam a crônica no café da manhã, né? A maioria. Então ele fala assim: um dia, quando perguntarem a essa moça bonita onde ela nasceu, ela dirá sorrindo: na lixeira. Aí ele começa a falar que aquela lixeira, ele compara com o berço de Jesus, assim, sabe? Entre você viver alegrias constantes, um momento maravilhoso de alegria e de grandes tristezas, grandes tragédias, você tem que aprender a conviver nesse meio, né? O buraco não fecha, você tem que aprender a viver na borda, né? Então, a literatura de Drummond é isso para mim, sabe? Você dar conta de viver pela beleza que ele coloca, né? E lembrando que, assim, eu acho realmente tudo muito bonito. A morte do leiteiro, para mim, é uma das coisas maravilhosas, porque quando ele fala de um homem, um trabalhador, que vai entregar leite, é a vida de qualquer pessoa em qualquer periferia que vai trabalhar, que vai no corre, vai entregar. O erro dele foi entregar o leite na casa de uma pessoa que estava com medo de ladrão. E o cara assusta, né? Ladrões estão aqui no bairro, mata o sujeito, que depois que ele atira, ele vai ver quem é. Se você for ver na estatística do Brasil, quem morre são pessoas pretas, pobres, nas grandes periferias, o tempo todo. Morreu um leiteiro, né? E aí quando ele fala que morreu um pai de família, né? A correria para ele acabou naquele momento. O jeito com que ele descreve, a sensação, você vê o homem já arrependido de ter matado, né? Ele fala, né? Matei um filho de meu... Assim que ele atira, ele vê que era o leiteiro, ele já arrepende. Essa coisa belicosa que a gente tem de ser agressivo o tempo todo, de não aceitar o tempo todo, já está lá em Drummond há muito tempo. E aí quando ele vai ver, a rua já começa a mobilizar, e aí Drummond para e vai falar desse leite que encontra com sangue, formando a aurora, que era o período da manhã onde o leiteiro sai para entregar. Tem coisa mais bonita que isso? Você pegar um fato cotidiano, você descrever aquela situação toda, e ao fim, que era para ser mais uma chamada de qualquer jornal, morreu fulano de tal, X 30 e tantos anos, deixa 2 filhos na periferia tal, ganha traços de poesia, sabe? Ganha vida, é visto de um jeito diferente. Aí você começa a perceber assim, que aquela pessoa que morreu, assassinada naquele bairro, ele tinha família, tinha gente esperando ele tinha nome, ele tinha uma história, ele tinha sonhos, que acabou ali naquele momento. Outra questão importante
é que ao longo da sua obra, ele tem sempre essa preocupação de olhar o cotidiano, né? A poesia dele fala das coisas simples, então ele consegue, através de elementos simples, fazer uma reflexão densa, né, sobre as coisas. Um vaso simples, um copo, né, uma cristaleira, ele extrai dali uma reflexão sobre questões filosóficas, questões do cotidiano, questões políticas. Então, ele é realmente um escritor muito especial. A gente sempre recebe uma carta inédita. As pessoas, quando conhecem o memorial, falam: eu conheço alguém que correspondeu com Drummond. Aí a pessoa vem. Vieram pessoas de Belo Horizonte. O Carlito Andrade veio do Rio de Janeiro, doou, sabe, correspondência. Inclusive, a última carta que Drummond escreveu foi para ele, antes de falecer, né? Drummond faleceu dia 18, enviou para ele, foi do dia 10. Então, as pessoas vêm e falam assim: não, aqui, como eu estou vendo o memorial, eu vou doar, porque aqui eu sei que vai ficar num local onde as pessoas possam ver e pesquisar, né? Uma itabirana, Cristina Silveira, que hoje mora no Rio de Janeiro, trabalhou também no Cometa, trabalhou no teatro também com a gente, e hoje escreve na Vila de Utopia. Ela doou praticamente quase 5.000 documentos para o memorial, carta inédita com Drummond, jornais, revistas, sabe, recortes. Muito bom. Olha, e Drummond falando sobre o vinho convoca os poetas. Isso é bom, esse vai. Essas correspondências e o acervo de Cristina é muito importante para nós, porque há jornais como o Jornal do Brasil, o Globo, revista, Jornal Leia, coisas que a gente nem imaginava. Tem Pasquim, tem jornais de outras cidades, de Minas do Brasil. Ela fez questão de tudo que fazia referência a Drummond no Brasil, ela colecionar. E hoje, com muita, né, alegria, nós estamos aqui trabalhando neste acervo, que também será digitalizado com o acervo que nós temos aqui no Memorial Carlos Drummond de Andrade. E nós temos coleções especiais aqui. Uma coleção muito especial é o acervo que Drummond doou em vida. Durante 13 anos, ele mandava livros para a Biblioteca Pública de Itabira. E então, hoje, a gente tem eles todos catalogados, eles foram restaurados, é uma coleção especial. E todos têm dedicatórias de pessoas importantes que doaram para ele, e as dedicatórias dele doando para a biblioteca e para Itabira. E, além disso, nós temos uma coleção de cartas que é muito importante, que são as cartas que ele enviou para a mãe e cartas que ele enviou para outros familiares, para outras pessoas. E são essas cartas aqui, que elas estão todas restauradas também e bem acondicionadas, e são muito importantes aqui. As pessoas ficam muito encantadas quando elas vêm visitar o memorial e ver que a gente tem esse carinho, esse cuidado, e com tantos trabalhos até inéditos aqui. Hoje é um local de pesquisa, né? Pesquisadores de todo o Brasil podem vir aqui, que há documentos inéditos onde as pessoas podem se inspirar para mestrado, doutorado, né? E escrever outros livros também. Então, Drummond, ao fim de sua vida, né, como um poeta que vai negar a ideia da existência de Deus, de qualquer sentido espiritual, né, que dê razão à sua existência e à sua trajetória, né, ele vai falar de maneira muito convicta: minha vida foi feita ao sabor do acaso. Né? Pouco tempo depois, sua filha morre, e ele morre, e aí Drummond encerra sua história, mas continuando presente
em nossas vidas. Esse Drummond, que já é consagrado, que muitas vezes os textos são usados em vestibulares, né, em concursos, é um Drummond assim, que parece muito distante, né? Mas ele sempre teve essa preocupação com o outro, né? Esse Drummond solidário, e esse Drummond que dialoga com as coisas do dia a dia, com as coisas simples. Então, eu penso que é importante que a gente aproxime Drummond dessa nova geração. Quando a gente pensa na obra de Drummond, a gente percebe que Drummond falou sobre tudo, falou sobre o amor, falou sobre a guerra, falou sobre a solidão, né? Falou sobre política, falou sobre sensibilidade. Então, a poesia, como ele diz, a poesia está no outro, a poesia está na vida, a poesia está na natureza, e a gente precisa aproximar desse texto poético e reconhecer nele ali, né, que essa poesia trata da vida mesmo. Carlos Drummond de Andrade mostra Itabira para um progresso grande. Ele deixa Itabira para uma cidade, a obra dele como uma cidade poesia, sabe? Uma cidade que pode mostrar para as pessoas que existe coisas boas na vida. Por exemplo, um pouco de poesia na vida das pessoas muda. Então, as pessoas precisam de ter poesia, precisam da literatura, precisam da arte. Isso é muito importante. E Drummond deixou esse legado para Itabira, que é o maior legado do mundo. Deixou a memória, a poesia, né? A arte. Olha que importante isso. E a gente ter isso no nosso dia a dia. Cidade da poesia. Tiago Esquivel, Sou quem escrevia a alma que tá no varal, a tinta na caneta do poeta no sarau. Alma pura e imatura se segura na canção. Literatura é cura e costura esse coração. Tenta não é em vão, tocar vai além da cifra. A poesia tá em tudo, o poeta só decifra. Sensibilidade na caneta que rabisca. Medo e insegurança de quem sofre mais arrisca. Poesia faz que o ciclo se renove. Gatilhos que disparam vai além dos de revólver. Desenvolve, se envolve, resolve o que vai ser. O que cê procurou lá fora tava dentro de você. A história no silêncio, o legado da escrita. Palavras vão com vento, o que é escrito fica. Só saber não é entender, tem que viver. Ser consciente, tentar aprender, crescer. Não se render, ver mais à frente. Compreender que além de ler é escrever o que cê sente. Se morrer tem que valer pra ninguém esquecer a gente. Sou quem a leitura livra, sou quem escreveu um livro. Sou o rap na escola, combustível, incentivo. E agora Drummond, a festa acabou. A luz apagou, mas escrevemos a luz de vela. Até daria um som ou um filme de amor. Sou um pensamento preso se libertando da cela. Noite fria, mó vazia, cidade da poesia. Pouca gente percebia que poema não tem casa. Não via, mas sentia sintonia, preenchia, vivia enquanto lia. E cada livro é uma asa. Sou a poesia, ia onde ela nascia. Mesmo que não compreendia, não era vazia e rasa. Quem ouvia arrepia, sangrando na melodia. Cidade da poesia, a poesia é nossa casa. Noite fria, mó vazia, cidade da poesia. Pouca gente percebia que poema não tem casa. Não via, mas sentia sintonia, preenchia, vivia enquanto lia. E cada livro é uma asa. Sou a poesia, ia onde ela nascia. Mesmo que não compreendia, não era vazia e rasa. Quem ouvia arrepia, sangrando na melodia. Cidade da poesia, a poesia é nossa casa.
Eu sou uma pessoa que leio muito. E por ser uma pessoa que lê muito, eu sempre gostei de poesia. Sempre gostei. A primeira paixão foi com Cecília Meirelles. Aí depois eu fui vendo, fui crescendo e fui descobrindo, né, a magia da poesia drumondiana, sabe? Mas vários leitores de poesias, vários escritores de poesia, de poemas, e eu sou uma pessoa que aos 12 anos eu já tinha lido quase toda a saga da Cana-de-Açúcar de José Lins do Rego. Então, isso é uma marca, é uma marca na minha trajetória de escrita. Eu leio muito, sempre li muito. Sempre fui muito amiga dos livros, sempre. O que eu lembro, assim, da minha infância era o despertar da criatividade, assim. Eu era uma criança muito criativa, uma brincadeira que eu adorava, assim. Eu me cobria com um edredom e ali dentro eu ia para vulcão, eu ia para onde você imaginar, onde minha imaginação levasse. E é o que eu acho que às vezes falta, assim, hoje em dia, esse estímulo. E desde sempre, quando eu era novinho também, meus pais me estimulavam muito a literatura. Por mais que na frente ali eu desconectei da literatura na época da escola, aqueles livrinhos, sabe, tipo a cenoura, não sei o que lá, era muito apegado àquilo, gostava muito daquilo. Então a minha infância ela era resumida a futebol, brincadeira e sempre teve, na real, a literatura próxima ali na infância, sabe? Minha mãe lia muito pra mim, eu adorava essas histórias tradicionais de 3 porquinhos, sabe? Eu adorava. Quando eu cheguei na quinta série, que eu estudava na escola de Andrade, a professora de português, ela tinha uma parte do horário que era somente produção de textos, narrativas e tudo, e tinha o lado da poesia. E aí eu comecei a escrever algumas poesias e tudo, e a professora começou a me incentivar muito. O nome da professora é até Dora. Aí a Dora começou a me incentivar muito, ela começou a me dar, me deu uns prêmios de ter escrito o melhor poema da sala, e eu sempre voltada mesmo. Na hora que chegava esse ponto da aula, assim, eu gostava muito. Aí eu comecei a escrever, eu escrevia várias poesias, aí eu tinha vários caderninhos assim, que você levava pra escola para uns amiguinhos escrever o recado. Ninguém escrevia os recados, era eu mesmo que escrevia as poesias pra mim nos caderninhos, assim. Já tinha comigo, né, aquela questão, por exemplo, eu vou falar da sensibilidade poética, né, mas eu não sabia escrever. Aí eu comecei o quê? Memorizar aquilo que até então eu não sabia que era poesia. E ainda não sei ainda se é poesia. Não é nenhum tipo de modéstia, mas assim. E fui fazendo essas coisas assim, memorizando. Eu vivi 17 anos em Itabira. Fui pra lá, eu ainda era bebê, por assim dizer, porque minha família é de lá. Minha família é toda de Itabira, sempre foi. Então, eu basicamente me entendo por itabirano. Embora eu tenha nascido em Belo Horizonte, eu vivi ali a maior parte da minha vida e os anos mais importantes, por assim dizer, que é quando você ainda é criança, está aprendendo o que é a vida, eu aprendi pelo olhar de Itabira. Então, eu cresci ali, foi muito bom, eu tenho muitas lembranças boas da cidade. É uma cidade que tem suas peculiaridades, não só por Drummond, mas a linguagem Camaco. Tem algumas coisas que são típicas de lá. Eu até brinco isso em uma poesia minha, perguntar se é filho de quem, essas coisas bem interioranas, o picolé pinguim, coisas nesse sentido. Eu comecei a escrever com 9 anos. Aí depois eu fui começando a perceber o quanto ele amava o lugar no qual ele havia nascido. E eu comecei a perceber o meu amor também pela vila. Não que eu me identifiquei com ele, porque o Drummond ele é único. O Drummond ele é único. Mas eu pensava assim, nossa, ele fala tão bem de Itabira, eu tenho um poema que fala tão bem da vila. Então, esse contato com a sensibilidade de Drummond, porque às vezes a gente tem o contato da escrita, mas não tem o teor da sensibilidade. O livro didático ele nos traz a escrita, mas o teor da sensibilidade nós vamos descobrir lendo calmamente, relendo calmamente, compreendendo, tentando entender, colocando-se dentro do que ele escreveu.
porque a partir do momento que ele escreve, coloca no papel e publica, a sensibilidade já não é só dele, a interpretação é livre. E aí a gente começa a interpretar e a viver a sensibilidade também. Logo na segunda série, eu tinha a matéria que era Carlos Drummond de Andrade, porque ele estava completando 100 anos. Então, é até difícil dizer aonde que o Drummond entra na minha vida em algum momento. Os livros que eram indicados não me apeteciam tanto, não eram sobre temas que me interessavam, que desenvolviam em mim aquele interesse de, nossa, eu quero ler. Era sobre os temas que são padrões e tem uma preocupação bem rasa sobre o que o aluno quer ler, é sobre o que ele precisa. Eu acho que tem que ter uma mescla do que ele precisa e do que ele quer. E aí, quando eu descobri, por exemplo, essa época que eu fiquei mais triste, do sentido, nossa, o que eu vou fazer da minha vida, foi quando eu descobri o rap. Quando eu vi uma batalha no YouTube, era do Emicida, na liga talvez de 2007, 2006, 2007. Quando eu vi aquilo, eu comecei a fazer umas rimas e, nossa, de primeira, assim, já deu um freestyle, eu falei, nossa, gostei disso. A professora leu a poesia, que é o maior trem do mundo, e aí tinha que procurar outras e fazer um desenho. Eu lembro que eu escolhi a poesia E Agora, José, porque eu gostei muito. E depois disso eu comecei a pesquisar mais, a ler mais, pedir à minha mãe mais livros de poesia, né? Além de ler muito, de ter lido o Carlos Drummond de Andrade, de gostado bastante, eu comecei a ler Cecília Meirelles, aí uns outros poemas também de outros escritores, tipo Ruth Rocha, Cecília Meirelles, Cora Coralina, que eu gostava muito, e eu comecei a me apaixonar muito pela poesia. Vem meus primeiros rabiscos, né? Meus primeiros poemas. Teve uma pessoa na companhia que me ajudou muito, um colega de trabalho, que ele começou a me antenar, não confia na memória, vamos escrever isso, vamos escrever isso, vamos escrever isso. E assim, como uma sugestão dele, que agradeço muito, sou grato por isso, comecei a fazer dessa forma. Escrevia e guardava debaixo do travesseiro, depois guardava dentro do caderninho, e depois aquilo sumia, e depois aquilo me coçava, aquilo me incomodava, eu rasgava e jogava fora, mas depois aquilo não saía da minha memória. Tem muita coisa que eu escrevi, rasguei, joguei fora, achando, não, isso que eu estava no momento que eu estava doente, era um delírio. Mas depois dos 12 anos, eu comecei a perceber que o que eu escrevi com 9, com 10, com 11, me encoçava, e eu tinha que pôr para fora novamente. Eu não podia ficar com aquilo guardado. E aí eu sempre tinha uma galera que ficava ali na praça, que tinha todo tipo de gente que chamava CP8. E eu ficava ali sempre. E aí a gente ia para os becos, ia para vários lugares e tem os caminhos drummondianos, né? Que são essas poesias de Drummond que tem nas placas, né? E enfim. E aí eu sempre lia aquilo e eu já gostava muito de rap. E eu comecei a perceber que ele tinha uma métrica, que não era só a poesia que mostravam pra gente na escola. E eu lembro quando eu li Terrores ali no Beco do Calvário, sabe? Que ele falava da nuvem de mau agouro, o clarão extraordinário, e ele ia fazendo as intercaladas. Eu falei, nossa. E ele rimava mesmo, tipo, são vultos encapuzados, são fantasmas alinhados, pesadelos esticados. Eu falei, meu Deus, Drummond é MC demais. Ou MC é poeta demais, né? A gente se confunde. Então ali foi o momento que eu tive o contato com a poesia. E quando eu fui entendendo que o rap, o Rhythm and Poetry, é ritmo e poesia, que é aquela coisa, se eu tirar a poesia, tipo do Racionais, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor, vira uma poesia. E se eu pegar uma poesia de Drummond e acrescentar o ritmo, são vultos encapuzados, são fantasmas alinhados, vira um rap, eu fui entendendo que a poesia às vezes não é aquela coisa mais engessada, mais daquela galera elitizada que batatinha quando nasce, não. Fui entendendo que aquilo era a vida, era a rua, que a rua é poesia, que a periferia é poesia. E aí logo depois eu já tive acesso a Sérgio Vaz, ao Renan do Inquérito. Então a literatura marginal me despertou isso, mas o meu primeiro contato com a poesia, assim, que eu lembro, foi com os caminhos drummondianos de uma forma diferente, porque como eu já estava na rua, já estava ali com os amigos e tal, já foi interpretando aquela poesia com o olhar da rua, sabe? E ali que eu acho que foi o despertar, que eu falei, pá, nossa, a poesia é tudo que me cerca. Quando eu fui ficando adolescente, eu continuei escrevendo, aí veio o Facebook, né? Aí eu fiz umas páginas no Facebook onde que eu colocava as poesias. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre a contracultura, a Torquato Neto, e
ver um pouco também a respeito dos zines. E aí eu comecei a gostar mais ainda, porque eu percebi que eu poderia fazer uns livros, umas coisas assim. E aí começou uma outra fase. Então, todo escritor primeiro é um leitor. A gente primeiro lê muito. Eu li muitas coisas de Alencar, Machado, naquela época. E aí eu fui ler um pouco de poesia, para tentar quebrar meu preconceito. Porque eu achava a poesia uma coisa chata. Então eu achava Drummond chato. Ele estava ali, ele estava presente, mas sabe aquele velho, aquela pessoa que você não dá muita atenção nas histórias, até que de repente você dá valor? Foi isso. Então eu comecei a ler algumas coisas de Drummond, eu devia ter uns 16, talvez menos, talvez 15. E aí eu comecei a me encantar também por ele, comecei a entendê-lo, ver que tinha uma pedra no meio do caminho, não era propriamente uma pedra, não era só isso, era uma figura com um monte de referências a outros poetas também. Fui procurando saber sobre, fui descobrindo coisas sobre. Essa frase, assim, é uma frase muito bonita, que eu vou levar para toda a minha vida. Minha mãe sempre falava, essa menina parece um ratinho, ela está sempre com um pedaço de papel na mão, porque era pedaço mesmo, não era uma folha inteira, era um pedaço. Às vezes o pão chegava, eu rasgava assim, um pedacinho, e aí eu guardava aquele pedacinho de papel, sabe? Para não ter que ficar gastando o caderno de aula, né? Para não ficar gastando o caderno de desenho. Então eu tirava proveito daqueles pedaços de papel de embrulho. E ali eu fui vendo, eu fui colocando. Teve uma época dos 12 aos 13 anos, quando eu assustei, eu tinha uma caixa cheia de pedacinhos de papel, de nuances de papel. E aí eu fui percebendo que alguns pedaços faziam parte de uma poesia só. Eu ia em alguns shows de rock, aí tinha sempre um zinezinho de protesto, de resistência, alguns tinham alguns poemas e tudo. Eu falei assim, peraí, eu acho que dá para fazer isso aqui. Aí eu comecei a ter contato com algumas pessoas no Facebook também, que mandavam alguns zines para mim de outros lugares, e comecei a fazer contato com alguns grupos de pessoas que gostavam de ler e que tinham o costume de escrever. E aí a gente começou a fazer esse contato e falando assim, vamos criar um zine juntos? Vamos. Aí cada um mandava o seu poema, o seu texto, e eu sempre gostei muito de mexer com colagem, com artes, essas coisas. Aí eu pegava, digitava, recortava e montava. Aí eu montei um zine, aí eu comecei a participar desse coletivo, desse grupo, né? De pessoas que eram entusiastas, assim, desse processo de criação de zines. De 2007, que a gente começou, lançou o disco, a gente fazia os discos assim, colava um adesivo branco no CD virgem, comprava um tubão de CD virgem, colava, carimbava Underground Cia, ia vendendo de mão em mão. Muitas pessoas até hoje têm esse disco, me manda no Instagram, me marca. E assim, a gente marcou uma galera sem perceber que a gente estava marcando uma galera, sabe? Influenciou uma galera sem perceber que estava influenciando uma galera. Depois que eles cresceram e contaram pra gente, que a gente foi percebendo. Então ele foi muito plantio de semente no deserto, sabe? No solo que menos podia brotar, a gente plantava, e depois isso veio florescendo. E aí foram passando os anos, e como todo tipo de grupo, quando aumenta a responsabilidade, tipo, são muitas pessoas, uns têm filhos, cada um tem uma responsabilidade diferente, acabou que foi ficando eu e o meu amigo, aí ele também fez a escolha da vida dele de não continuar, e aí ficou eu, e aí que eu decidi fazer o meu disco solo, que é o de 2013, que chamava Eu Só Volto com a Vitória. Quando eu cheguei na faculdade, em especial, por exemplo, fazendo letras, então, assim, dentro de uma disciplina teoria da literatura, eu comecei a deparar com os grandes mestres, né, da nossa língua portuguesa. Vou falar dos poetas, por exemplo. E aí eu vi a dimensão, né, comecei a compreender um pouco a dimensão do Drummond. Né? Eu falei assim, não serei um estudioso de Drummond, porque é muita coisa dentro disso aí. Né? Mas o pouco que eu puder fazer em relação à memória dele, vou estar fazendo. Né? E
eu não coloco nenhum roteiro de um sarau poético, é todo memorizado, é uma coisa para estar sentado no teatro 1 hora e pouca, né? Ou é o litro musical, ou eu mesmo, o monólogo do monólogo, às vezes, ou com trilha, ou sem não, assim, né? Mas eu tento colocar, sempre eu coloco um verso de Drummond, e peço a licença dele para estar recitando, porque é uma forma de estar integrado em relação a uma questão do quê? De considerar com quem começou isso aí, né? E aí, assim, eu vejo muito dessa forma, né? Mas a influência direto do Drummond, hoje eu percebo pelo carinho, pelas coisas que ele vivenciou na sua época, enfim, e que não é tão diferente, às vezes, comigo e com outros poetas contemporâneos, né? E essa visão mesmo da cidade pode ser, talvez, os primeiros repertórios que eu vou falar da minha rua, vou falar do meu bairro, mas, assim, ele tinha um sentimento muito grande em relação a Itabira. Porque o Drummond, ele leva tempo. Ele é como uma boa bebida que você precisa de um tempo para saborear todas as notas. Ver que ele tinha vários jogos de escrita, que ele tinha uma métrica muito legal, que é umas coisas que a gente chapa no rap, assim, tipo, nossa, que da hora. Falei, nossa, então a poesia é isso, porque quando eu era mais jovem, as poesias que chegavam de Drummond, pelo menos para mim e para minha galera, é a que todo mundo conhece. E não que elas não sejam interessantes, mas, tipo assim, não tinha muita identificação com o meu dia a dia. Na hora que eu comecei, igual Terrores, eu gosto muito de citar ela, a do Beco do Calvário. Quando eu consegui ler as que eu tinha alguma identificação com o que tinha na minha vida, com os meus sentimentos, por exemplo, eu demorei, assim, não foi na escola que eu vi Confidências de um Itabirano, foi mais pra frente. Na hora que eu li o Triste, Orgulhoso, de Ferro, eu falei, nossa, porque assim, por mais que a gente tenta fazer todo tipo de poesia, tem várias que a gente consegue enxergar aquela melancolia. E isso é uma coisa que está dentro da poesia itabirana. Isso eu consigo enxergar. E às vezes é inconsciente mesmo. A pessoa nem se ligou, nem eu me liguei, mas quando a gente para e vê a obra pronta, a gente fala, tem uma certa melancolia, uma certa sensibilidade. Então acho que o Drummond foi mais ali no início, esse despertar e uma porta de entrada para que eu pudesse aprofundar no mundo da poesia, quase que eu mais identifico. Não que eu não me identifique com Drummond. Acho o Drummond, assim, muito bom, leio até hoje, mas ali foi mais uma porta de entrada para que eu pudesse alcançar outras, sabe? A Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade. É um poema, assim, que eu tenho como um dos mais bonitos na minha concepção. Você analisa bem, nós passamos por um processo de armamento. Aí veio o Drummond, na década de 60, 70, e fez A Morte do Leiteiro, né? E aí ele fala que a arma pode matar o inimigo, mas também pode matar um amigo. Aí eu percebi a denúncia forte, com uma leveza muito bonita. A importância do Drummond em Itabira é muito grande e muito notória, então a gente tem muito acesso a isso, mas assim, tem gente que não se aprofunda e tem gente que não se apaixona. Então, para você se apaixonar por alguma coisa, você precisa entender sobre ela, pesquisar e buscar. E aí, com um poema em específico, do Carlos Drummond de Andrade, que é Os Ombros Suportam o Peso do Mundo, e eu comecei a entender a intensidade dele, né? E a entender mais ainda os fragmentos de que ele traz as coisas de Itabira, e Itabiras e suas itabiranices, né, que eu costumo falar assim, e trazendo isso na vivência dele. Uma coisa que me agrada muito no Drummond, ele é a pessoa no seu espaço, mas sempre produzindo, né? E o que eu pego como referência é assim, todo dia escrever um poema, se possível, ou recitar alguma coisa, ou ler alguma coisa que, né, me traz uma amplitude melhor da vida. E o Drummond escreveu assim, compulsivamente. Eu não vejo nenhum tipo, até hoje eu não vi nada que o Drummond não conseguiu retratar. Sabe, quando você tem a referência de uma professora que chegava, sentava e ali ela lia para você um poema rimado, ela lia uma poesia de Cecília Meirelles, ela lia uma poesia, e aí você ficava olhando assim, pensando, meu Deus, você via a palavra sair da boca da professora, o som vai entrando assim no seu ouvido, aí você vê o professor como a ferramenta da leitura. Ô, gente, hoje nós estamos aqui com este texto que é uma poesia. Como que é o nome desse texto aí?
A Menina Maria. Nós já temos aí o nome da autora, gente, lá embaixo? Temos. Roselânia Asher. Nós vamos ler esse poeminha juntinho. Nós vamos começar primeiro com o título. Aí cita, gente, o que ela gosta de fazer? Fala aí no texto. Ela é animada. Então nós vamos marcar a palavrinha animada. Com qual letra que começa essa palavrinha animada? Letra A. Coloque o número de quadrinhos correspondente ao número de sílaba. Quantos quadradinhos nós iríamos desenhar aqui? 4 quadradinhos. Cada quadradinho significa uma sílaba. Primeira página, a gente vai nas escolas, é muito bonito, assim. Tem lugar que a gente chega que já é reconhecido demais pelos meninos, eles já têm um respeito muito grande. Mas na hora que a gente chega para conversar, eles não sabem o que vai vir. Na hora que eu falo poesia, vem aquele olhar desconfiado. Poesia? E aí a primeira coisa que eu faço é explicar quem eu sou, de onde eu vim, que um dia eu estava sentado ali igual eles, com timidez de ler, com timidez de escrever e que eu era a mesma coisa que eles. Depois eu sou a mesma coisa que eles, mas agora um pouco mais crescido. Mas explico um pouco da cultura que eu vivo. Então eu explico, por exemplo, que o hip hop, são 4 elementos. Falo, quem sabe o que é hip hop? Um levanta a mão, o outro levanta, a grande maioria não sabe. Então a primeira coisa, eu preciso aproximar eles da minha cultura, que é o meu meio de expressão para a gente se conectar, senão não faz nenhum sentido. Bom dia! Da hora, ó, seguinte, vou precisar de silêncio, vou precisar que a gente, tenha um respeito da hora pra gente conseguir construir. Vou começar falando do que eu faço. Eu sou do movimento hip hop. O que é o movimento hip hop? Hip hop tem 4 elementos. Esses 4 elementos são o break, que é a dança de rua, o grafite, que é o cara que vem com o spray e faz aquele desenho bonito, é o DJ que faz aquele scratch, que é o risco no prato da parada. Eu, que sou o rap nada mais é que o quê? A música do movimento hip hop. E quando a gente fala rap, ó, R-A-P. O que significa rap? Em inglês é Rhythm and Poetry, que significa ritmo e poesia. Depois eu falo a importância da expressão. Explico para eles que enquanto os leões não aprenderem a contar história, os caçadores que vão ser glorificados. E explico o quanto é conveniente para as pessoas, para tudo que está ao redor, que eles não contem a história, que eles só sigam cegos daquela forma, tímidos, quebra isso, sabe? Fala com ele, você tem o poder de expressar. E mostro para eles justamente para mostrar que, assim, que independente da cultura, do meio que cerca, no fim das contas, o ser humano tem uma essência muito parecida. Uns podem chamar de alma, outros podem chamar de amor, ou das duas coisas, mas o ser humano tem isso, né? De refletir, de pensar, de passar sabedoria adiante, como os griots faziam. Então, primeiro eu explico a eles isso, o poder disso, da expressão, o apagamento cultural que acontece no nosso país, né? E que eles não sejam silenciados, que eles contem a história deles. Se você falar a palavra menor várias vezes, ela vira enorme, ó. Menor, 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 menor. E se você pegar a palavra enorme e repetir ela várias vezes, ela vira menor. Menor, 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 menor. Então, quando alguém chegar e falar, você não vai conseguir seu sonho, que você é pequeno demais, você fala, eu sou menor, 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 menor. Que a gente pode ser o que a gente quiser. Escrever mesmo, eu rabiscava algumas coisas na pré-adolescência, nada de relevante, nada de bom, e morria de vergonha de mostrar. Mas alguns amigos meus escreviam muito bem. Colegas de sala. E aí começou uma época em que todos eles estavam escrevendo. Porque eu acho que todo mundo em algum momento tem essa vontade de escrever algo. E para mim quem escreve é escritor, não importa se publicou ou não. Então aquela pessoa ali, as pessoas ao meu redor, todas estavam fazendo, e alguns criaram blogs, porque eu sou dessa geração também, do blog. E eu lembro que eu ajudei a fazer o blog de alguns deles, mas eu não fazia o meu porque eu tinha vergonha. Eu não publicava nada, eu estava escrevendo só para mim. Aí um amigo meu descobriu, e Matheus,
e começou a pedir para eu mostrar, e foi ajustando e tal. Ele dava dicas, tipo, ah, muda isso, muda aquilo, melhora isso, aquilo. E aí eu comecei a ficar meio obcecado em escrever. Hoje eu escrevo, assim, quase todos os dias mais de 10 poemas. É o verbo em movimento, né? E ele não me limita a lugar algum, né? Eu estou sempre em qualquer. Eu saí daqui, por exemplo, se bater um momento, por exemplo, ou eu dentro do carro ou fora do carro, eu falo, eu vou memorizar esse texto e saio recitando, né? Então ele me dá essa condição de liberdade. Primeiro, o Poetizando por aí. Mas tem outras coisas dentro do Poetizando por aí que me responsabiliza muito. O braço dele de estar numa escola, por exemplo, pegar uma criança numa faixa etária do ensino, por exemplo, da educação infantil ao fundamental e a chegar ao ensino médio, são fases diferentes. E eu tenho que ter linguagens diferentes para ter uma compreensão maior. E é essa questão, por exemplo, que eu tento aproximar, porque eu costumo dizer assim, não basta só escrever, não basta só escrever, né? É por isso que eu recito, eu faço amostra de poemas, a qual tem uma rodando aí na nossa região, enfim. E são esses braços porque justifica o que eu venho falando há anos, né, que a poesia ela tem que estar nos guetos, nas praças, nos becos, nas fundações, nos espaços culturais, onde realmente o público possa ouvir versos e poesia. Subir ao pico do amor, perceber ausente que um dia escreveu ausência, de um pico olha ao outro. Cauê, cadê você? Mas se eu tivesse vontade, iria ao pico do amor, lá em cima desnudaria em pensamento e gritaria o seu nome. Falta-me ânimo, atiraria-me nos braços da cidade. É loucura, com asas imaginárias faria um poema. É inútil, verso eu lhe digo, mas você não ouve. Se eu tivesse vontade, se eu tivesse vontade. Eu estava fazendo tudo independente, sozinha. Então eu falei assim, olha, eu acho que eu vou criar um selo aqui editorial por trás disso, que vai ser eu mesma que estou fazendo, mas pelo menos vamos dar nome à situação, vamos deixar um pouco mais profissionalizado, um pouco artesanal, mas assim, mais profissional. E aí eu criei um selinho chamado Estigmas Editora, que foi a editora por trás do livro Aletheia, que nem pode ser, na verdade é um livreto, porque ele contém acho que 35 páginas, todas feitas artesanais. E aí eu fui imprimir em papel reciclado. Aí eu tentei fazer em papel pardo, aí deu errado, ficou um pouco escuro. Aí eu falei assim, não, acho que eu vou lá no papel reciclado. O primeiro livro meu, o Nuvens Reais, ele tem muitos traços que são referentes a Itabira. E a Drummond, inevitavelmente. Lavação. Minha avó foi lavadeira no tempo da escravidão. Levava a vida lavada nas águas de um ribeirão. Os pés fincados na lama se acabavam em frieiras, as mãos finas e inchadas, feridas pelas unheiras. Para enganar o cansaço, inventava cantoria, criando os lindos versinhos numa triste lantomia. O vovó untava sabão e esfregava sem parar. A vida da minha avó era lavar e lavar. As grandes roupas de cama, a saia da sinhazinha, feitas de rendas bordadas, ficavam todas branquinhas. Nas roupas de pano branco, vovó passava piteira. Era um recurso barato de garantia certeira. As águas do ribeirão escorriam devagar, ajudando minha avó no seu triste labutar. Minha avó foi lavadeira no tempo da escravidão. Teve uma vida limpinha, lavada no ribeirão. Eu usei a poesia para uma denúncia, mas uma denúncia real, uma denúncia que foi um fato real, que foi da minha avó, do tempo da escravidão. Foi algo muito pesado que eu ouvia, cresci a ouvir minha mãe falando, a minha avó contando, falando o que acontecia. O que hoje, na atualidade, poderia ser, como não, uma denúncia. Mas era algo muito pesado. E eu consegui, através da poesia, o que vem em inspiração da história da minha avó, sensibilizar e colocar de uma maneira mais leve. Mas eu não tenho um processo realmente de escrita. A poesia simplesmente sai. É como se fosse uma voz que está sendo calada
alguma coisa que está me sufocando e que eu preciso romper com isso que me bloqueia e gritar isso para o mundo. Talvez, pode ser, não sei, fazendo uma análise mais psicológica, pode ter a ver com questões de deficiência, que a gente é um pouco menos ouvido por estar numa altura mais baixa, por ser tratado como incapaz, por ser tratado como um ser inferior. Então, em algum momento eu preciso botar isso para fora. Pode ser, mas isso seria muita psicologia. Talvez seja só que a minha personalidade depende de falar o que sente. E eu pego um bloco de notas no celular, eu não escrevo em papel, eu uso sempre celular ou computador, normalmente celular. Que aí eu tô em qualquer lugar, não precisa de nada, tá ali na mão, e eu começo a escrever, como se fosse mandar uma mensagem para alguém que nunca vai ler. A mudança que eu vejo que a gente fez de quando eu comecei ali para o meu primeiro trampo solo em 2013, a gente manteve a mesma pegada, a mesma poesia, mas muda a forma como as pessoas enxergam, sabe? Principalmente a sociedade, assim, porque, igual eu falei, a periferia foi onde a gente foi abraçado. Quem eles deixavam esquecidos era quem lembrava da gente. Então a gente também lembrava dos que eram esquecidos. Então acho que essa conexão deu uma pegada muito sólida para o meu som, para minha poesia, para minha pessoa, porque antes de você pensar em ser um poeta, em ser um MC, se preocupe em ser uma boa pessoa, que de nada adianta você ser um MC reconhecido e não dar bom dia pro porteiro, por exemplo. Então a gente foi construindo e criando isso na rua, a partir da nossa essência, e acaba que a poesia é um veículo, uma ponte para que a gente consiga transmitir essas coisas que estão aqui dentro. Eu gosto muito de incentivar a leitura. Então, se eu gosto tanto de incentivar a leitura, que eu gosto tanto de trazer essa pauta, sempre que eu tô conversando com alguém, ai, fulano, você gosta de ler? Então, assim, por que não trazer o que eu escrevi também? Talvez o que eu escrevi possa incutir em alguém alguma coisa, trazer uma mensagem boa para as pessoas. E talvez desse jeito a pessoa comece a querer procurar saber mais e ler mais, porque eu acho que isso é muito importante para todo mundo. Todos os meus poemas eu escrevi mesmo uma única vez. Eu sento e boto do início ao fim, e depois que eu vou editando, mudando algumas palavras, algumas coisas, só para ficar mais hermético, mais formal, mais técnico. Só que o sentimento, a minha escrita é sentimental, ela não é, em alguns momentos ela é política, mas não é a principal característica dela, não é a principal coisa da minha poesia. Eu acho que o principal é que eu despejo impressões, primeiras impressões, sobre o que eu leio, sobre o que eu vejo, sobre o que eu sinto, e a partir disso eu posso fazer críticas ou joguetes. Liberdade. A minha cadeira de rodas não é uma prisão. A sua cor de pele não é uma prisão. A sua sexualidade não é uma prisão. A sociedade é uma prisão. A padronização é uma prisão. A divisão é uma prisão. A ignorância é uma prisão. E entre essas celas e nossa liberdade, história. Nascemos livres e nos aprisionamos. A ouvir e acreditar que já estávamos presos. Nos aprisionamos. Por não aguentar a liberdade, nos aprisionamos. Viramos reféns de nós e da história. Criamos monstros, veneno sem cura. Esquecemos as raízes, a origem pura. E vivemos com medo de nós. Vivemos sem voz. Isolados. Por isso, berro aqui. Destilo liberdade à tua. Espero te ouvir berrar também. A liberdade precisa ser reconquistada por nós. Acho que poesia não se explica. Então, assim, ele fala mais ou menos assim: solidão, adeus, tô partindo para nunca mais voltar. Deixa que pedaço que se esconde não se vê, estou cansado de correr.
Sei que não mais adianta, não tenho mais o tempo que passou. A esperança é um oceano sem flor, um mundo sem amor. Mas quero prostrar-me, quero chorar. Acredite, não quero mentir, mas com os olhos rasos quero sentir a dor que leva os homens a serem loucos. Então esse poema Solidão faz parte deste livro, que é a primeira edição do que foi o Poetizando por aí. Porque a escrita ela vem com uma carga muito grande de sensibilização de quem escreve. E aí, a partir do momento que ele se expõe, tem que ter uma coragem muito forte. Porque escrever e colocar o seu sentimento num papel, aquilo já não te pertence mais. Você tem que ser corajoso o suficiente para lá na frente você ter que ter interpretações de acordo com a cabeça de cada um, com a sensibilidade de cada um. Por vezes, você faz uma determinada escrita, um determinado poema ou poesia, e o que você percebe? Aí alguém te fala alguma coisa. É o caso do Confidências de Itabirana. Quantas e quantas vezes o Drummond não foi perguntado sobre isso? Ah, você não gostava da sua cidade? Você virou as costas para a sua cidade? Não. E ele, simplesmente, na humildade e na coragem, sempre dizia, a interpretação é livre. Tudo que a gente vive é um poema, a gente só tem que sentir. Então a poesia para mim é sentir. Tudo que eu sinto, que eu vejo, né, uma conexão, uma palavra, um olhar assim de uma pessoa é uma poesia. Então dentro de mim assim eu vejo que até o silêncio, né, é uma poesia. Ah, é aquela frase do triste, orgulhoso, de ferro. Cada poesia assim que eu li de Drummond e que abriu as portas para mim e hoje em dia eu faço a minha poesia e levo para os meninos, eu acho que essa doce herança itabirana, sabe? Eu amo Itabira. Às vezes, sei lá, eu olho da minha janela, eu vejo onde eu nasci, assim, em momento nenhum eu tenho vergonha disso, eu tenho muito orgulho. Muitas vezes, nossa, mano, mas você mora longe de tudo, perto de nada, como que você vai fazer seu rap virar? Eu contei as histórias daqui, o que eu sou foi fruto daqui, as histórias que eu vivi foi aqui, o que eu ganhei, o que eu perdi, as histórias com meu pai, que ele não tá mais aqui, foi construído aqui, meu pai conheceu minha mãe aqui, quando eu era uma sementinha antes de plantar as minhas. Então a minha história é aqui. Por mais que ela não termine aqui, ela pode ir para qualquer lugar do mundo, ela nasceu aqui. E isso representa muito para mim. E saber que aqui é uma cidade que ela é considerada a cidade da poesia por Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta que tem, para mim assim, é uma honra vir da cidade dele. Um dia me perguntaram se eu sinto alguma responsabilidade por vinda. Nenhuma. Drummond foi Drummond e ele é intocável gigante. Pelo contrário, eu me sinto privilegiado por ter uma cidade que tem um caminho drummondiano, que tinha uma placa com poesia que quando eu estava ali com meus amigos na rua, com outra ideia, aquilo eu li e tudo mais. Quantas pessoas têm esse privilégio de ter isso na cidade deles? Eu imagino, né, o Drummond, no auge da ditadura, servidor público, quantas coisas difíceis ele passou enquanto poeta. A poesia é um instrumento de denúncia, de todos os sentidos. Eu gosto de aparear a poesia do Drummond alguma parte da minha vida. O Clara, ele é especificamente para mim. A lembrança do mundo antigo é a lembrança da vida que ficou para trás, mas ficou para trás no tempo, no coração não. O tempo passou, a vida se foi, mas permanecerá aqui para sempre, com as suas minúcias, com a sua infância, com meu corpo febril, de onde eu tirava força, não para andar, mas eu tirava força para sentar, escorar no travesseiro, e ali, com pedacinhos de papel, formando palavras. E agora? Que horas são? Parece já de manhã. Eu vejo o céu tão bonito, tão azul. A TV está ligada, mas a única imagem que parece é a sua, Drummond. Eu me levanto e faço café. Tento ler um pouco, mas a história é muito fraca. Agradeço a Deus por você não estar aqui para ver o estado que me encontro, pois eu estou passando o meu tempo. Vendo os dias passar, me sentindo
tão pequeno. Olho fixamente para as paredes, esperando que você esteja sentindo a minha falta também, pois eu estou passando o meu tempo. Tento telefonar, não sei o que dizer a você, deixe um beijo na sua secretária eletrônica, me ajude, por favor, alguém que possa me acordar deste sonho, pois eu estou passando o meu tempo. Meus amigos ficam dizendo que a vida continua e o tempo proverá que eu me recuperei. Esse jogo bobo do amor, você joga, você ganha, somente para perder no final, pois eu estou passando o meu tempo e é ruim estar sem você, Drummond. Foi um momento de solidão da cidade em relação a mim, sabe? Que não é culpa de Drummond, mas assim, o único holofote que havia é só do Drummond. Não é nenhum tipo de ciúme, nada nesse sentido não, sabe? Mas eu vi o seguinte, que não estaria as portas abertas para outros poetas. E aí eu vim no contexto que o Drummond também só é poeta porque ele foi embora. Porque se ele ficasse aqui, poderia ser mais um de nós. Em 2020 eu fui contemplada, né, no concurso da Semana Drummondiana. Era um concurso que precisava escrever um poema inédito, que não poderia ser publicado que tinha que ser inédito, enfim. Um poema que tinha que ser inédito. E aí surgiu essa oportunidade do poema Destinatário Imortal. Destinatário Imortal. Caro Carlos, eu que sou, pobre mortal errôneo, lembrei-me de ti, poeta, que por coincidência é meu conterrâneo. Não ando sentindo a presença de amor, nem a brisa densa do minério de ferro, que corre em minhas veias como corria nas tuas. E em tuas linhas e linhas, sim, tuas linhas alinhadas, desenhadas, cheias de Itabira e suas itabiranices, de memórias vívidas, intensas, de sonhos e saudades. E aqui, sem nenhuma folha de papel, quem sabe, talvez, um pouco mais perto do céu, fiz essas linhas desalinhadas, inacabadas, que quem sabe sejam uma carta, uma poesia abstrata e barata, para lhe contar que o maior trem do mundo continua levando nossa terra para outras terras, que as pedras no caminho continuam sendo encontradas dia após dia, noite após noite, que no pico do amor, amor não há, mas há, que ainda existem casas entre bananeiras e elas, as casas, ainda espiam os homens. E os homens, ora, esses continuam a correr atrás das mulheres, que o amor continua sendo o primo da morte e, sinceramente, não sei se isso é azar ou sorte, que os nossos ombros continuam a suportar o peso do mundo e de nossas próprias escolhas e apostas. Tu não acreditas que talvez João não ame mais Maria e aquele que não amava ninguém, talvez agora ame, e que antes que me estenda em demasia, contar-lhe-ei em suma, que sua voz redigida ecoa em gritos literários de pensamentos imaginários, elucidando itabiranamente, mundialmente, a mente de milhares e milhares de pessoas. Como o Drummond era muito presente, e eu que estava escrevendo poesia, eu tinha muito medo de ser comparado a ele. Porque é tipo uma bela de uma sacanagem você ser comparado com o maior poeta do Brasil, sabe? Porque você sempre vai sair perdendo. Bem perdendo, de goleada. 7-1 é pouco. Mas eu tentava escrever de forma que não parecesse com ele. De forma que ficasse diferente dele, propositalmente. Só que difícil. É difícil porque eu sou de Itabira, igual a ele. É difícil porque eu cresci rodeado por influências dele. Então, tá presente em quem eu sou. A poesia dele tá ali. Não tem jeito de eu sair dele. E seria, assim, muito injusto da minha parte eu apagar Drummond dessa história, sabe? Porque ele realmente foi uma porta de entrada para mim, e se hoje eu sou o que eu sou na parada, não é que é 100% graças a Drummond, mas ele teve, sim, a participação. E ser da cidade do maior poeta de todos, na hora que eu chego nos lugares, ele é de Itabira.
já gera aquela curiosidade. Opa, será que esse aí vai arrepiar? E quando é cumprida essa missão, aí é a coisa mais maravilhosa de todas. Então, eu não vejo como uma responsabilidade, eu vejo como um privilégio e é muito da hora ser semente da cidade do maior poeta de todos, da cidade da poesia. Como faz sentido eu tentar mudar vidas e mudar a minha com poesia vindo da cidade da poesia, sabe? Então, eu acho que meio que conecta tudo. Óbvio, é o que eu falo, Drummond é muito MC. Se ele fosse dessa época, com certeza ele ia estar escrevendo várias coisas atuais com a gente da forma mágica e magistral que ele faz. Mas, como ele não está, quem está aqui é a gente. E a poesia dele é eterna. Mas a produção da poesia dele, infelizmente, depende do corpo físico que não está mais aqui. E, por enquanto, estamos vivos e estamos com saúde. Isso quer dizer que ainda existe poesia e ela resiste. A poesia canta onde não tem música. A poesia traz leveza onde que tem peso. A poesia traz liberdade onde tem prisão. A poesia, o poema, as palavras são a chave para encantar a nossa vida. Encantemos, então. Vamos poetizar a vida para que a vida fique mais leve. A nobreza da vida é a leveza do mundo. Encantemos, então. O improviso, né, o freestyle, é a gente pegar o que está sentindo aqui no momento, que às vezes é invisível, intocável, mas a gente sente, e transformar em rima. E é o que eu vou fazer agora, então. Vamos lá, ó. Cidade da poesia, o livro me dá asa. Da cidade da poesia, o coração eu fiz minha casa. Não importa se estão filmando ou se a gente faz ao vivo. Alguns precisam de motivação, então a poesia é meu motivo. Seu incentivo pros moleque, agora você vai pensar. O livro ali tá aberto, vai ser asa pra voar. Eu vim confortar, dar um abraço em quem sofre. Com a minha poesia, quero fazer parte da sua estrofe. E se o moleque acredita, minha mente incendeia, minha pele arrepia, poesia pulsa na veia, essência escrito na pele. Pra mim isso não é só homenagem, essência vem na rima, não é só uma tatuagem. Cidade da poesia, nisso eu não tô sozinho. Não adianta cuidar só da sua casa. Já perguntou se tá bem seu vizinho? Por mais que a gente ignore, isso aqui não é uma coisa comum. A gente tá assim, ó, somos diferentes, mas no fim somos todos um. Não importa o erro de gramática, na prática importa o que você disse. Eu fico pensando, meu Deus, se a gente não existisse, mas a gente existe. E não vou falar de nada, mas sabe que a gente é foda. Alguns vão bater palma, outros a gente incomoda mais. Tô nem ligando, não quero pagar de mais esperto, mantenho meu papo reto. Enquanto eles chovem lágrimas, eu planto semente no deserto. Eu podia fazer uma poesia, porque eu tô me sentindo vivo. Tô aqui mais um dia, improvisei um texto, se deixasse improvisava um livro. Pode ser escrito, pode ser na hora, minha mente elabora, de repente apavora, cada linha que eu escrevo é dinamite, então ela estoura. Com o olho cheio d'água, sem mágoa, não vou guardar. Cê tava ouvindo rap, cê para, pode aguardar. Obrigado, Drummond, a gente vai seguindo o legado. Por mais que eles desligam a poesia, os poetas tão bem ligados. Em cada movimento de rua eu sigo, fazendo rima, minha mente já continua e ela já alucina, eu faço minha parte, cê faz a sua e hoje eu mudo o clima, cês nunca entenderam, minha rima é bailarina, parece dançando um balé e de repente a gente não erra, ao mesmo tempo que minha rima dança um balé, ela tá preparada pra guerra na linha de frente, não sei se você sabe se isso cabe, mas ó, não tem fuzil na minha mão, simplesmente tem um lápis mirando no livro, eu me mantenho consciente, dou um tiro com meu livro e ele acerta sua mente. Eu sempre penso, Drummondear sempre. Drummondear sempre. Drummond é o pai da palavra. Deixou vários filhos aqui da vida. Vários filhos. Como dizem, né? O poeta desce à terra e as palavras sobem ao ar. Tem muita coisa que às vezes vai acontecendo, umas muito boas, outras ruins, né? E a gente tem que ter o quê? O discernimento daquilo que a gente quer. Eu costumo dizer que a poesia é a minha melhor vocação, ou a minha maior vocação. Enquanto tudo que já fiz na vida, por exemplo, né?
mas a poesia é uma coisa que me alimenta muito. Aquilo que se vive, muitas vezes não é expresso em palavras. Aquilo que se sente, muitas vezes não é expresso em palavras. Aquilo que se vê, não é. Existe um silêncio entre as notas. Existe um vazio entre tudo que nós vemos e tudo que nós somos. Entre quem eu sou. Há um silêncio em mim. E é a partir dele que eu vou trazer a poesia. E eu sinto que quanto mais a gente traz a vida como uma poesia, fica mais fácil de suportar a jornada do cotidiano, das lutas. Aí você... o Fernando Pessoa fala isso, o poeta é um fingidor. Ele não é um fingidor. Bem como Dumont trazia isso, porque o poeta, ele traz o cotidiano, mas de uma forma que você lê e você tá meio encantado, tá meio ali um ritmo, uma cadência. Então isso traz uma leveza para a vida. Então eu acho que a poesia, para mim, ela é como se fosse uma válvula de escape, assim. Um meio de suportar os pesos do mundo nos ombros, como diria Drummond, né? Um meio de entender que a vida ela não é fácil, mas ela pode ser mais leve. Ela pode ser mais fluida e o ciclo pode continuar sem muito se a tormenta perturbar tanto, assim. Então a gente tenta fazer isso, usar a arte para formar pessoas com muita dignidade, que foi o que a arte, que a literatura me trouxe. A essência ainda vive.